esse texto tem a nos ensinar. E fica comigo aqui até o final, hein? Para sua compreensão, para o seu aprendizado ser completo. Vamos lá. Vamos lá, começando no versículo 35. Naquele dia, que dia é esse? Quando você lê Marcos, capítulo de número 4, você nota que antes de eles entrarem no barco para atravessarem o mar da Galileia, Jesus passou um dia inteiro ensinando a respeito do reino de Deus. Ele passou o dia ensinando sobre as parábolas do reino, sobre muitas outras parábolas, aspectos e verdades do reino. E quando chega o fim do dia, ele dá uma ordem então aos seus discípulos, sendo já tarde, depois de um dia inteiro de ensino. Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. O que tinha na outra margem? Tinha a região de Gadara. Sabe aquela história do endemoniado gadareno? Então, é bem depois desse episódio. Eles enfrentam a tempestade, chegam então do outro lado, na região de Gadara, e aí Jesus liberta aquele homem possesso por uma legião de demônios. Olha só, então Jesus tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Ir para outra margem, visitar a região de Gadara, tá bom? Então você nota aqui que os discípulos, eles estão obedecendo a uma ordem estrita de Jesus. Foi Jesus quem disse, vamos passar para outra margem. E eles simplesmente obedecem e enfrentam, portanto, uma tempestade. Só para você ter uma ideia de que quem obedece a Jesus e está no centro da sua vontade, também enfrenta tempestades. A gente pensa que tempestade, prova, luta é só para quem não está na vontade de Deus ou está desobedecendo a Deus. Não. O crente fiel que obedece à voz de Jesus, que é sensível à voz do Mestre, também passa por tormentas e tempestades. Só que no caso do crente obediente, as tempestades são pedagógicas. São para ensiná-lo sobre o poder de Jesus, para ensiná-lo alguma lição. Agora, quem está em desobediência é para corrigi-lo. E é aqui que nós temos uma grande diferença entre Jonas, que enfrentou uma tempestade fora da vontade de Deus, uma tempestade corretiva, tá? Então nós temos Jonas. E nós temos um caso diferente dos discípulos. Só que os discípulos enfrentaram uma tempestade dentro da vontade de Deus para aprenderem mais sobre quem era Jesus. Então note você que eles estavam em obediência a Jesus e a tempestade chegou. Ok? Então você pode estar passando pela mesma coisa, Thales. Eu tenho obedecido a Jesus, tenho feito a vontade dele, tenho cumprido a minha chamada. E se levantou uma tempestade terrível no meu lar. Fica tranquilo, Deus quer te ensinar alguma coisa através dessa tempestade. Tá? Fica tranquilo que Jesus não vai deixar essa tempestade afundar o seu barco. Vamos lá. Versículo 36 diz para nós, e eles, despedindo a multidão, você deve saber muito bem que nos relatos dos evangelhos, Jesus sempre andava cercado por uma multidão, levaram Jesus, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então não era o barco dos discípulos o único barco que estava atravessando para a região de Gadara. Tinham também outros barcos que seguiam a Jesus, tá? E queria ver o que Jesus faria do outro lado, queria continuar ouvindo os seus ensinamentos, ok? Sempre tinha uma multidão seguindo a Jesus. Então você nota aqui que Jesus deu uma ordem para eles, passem para o outro lado, e eles de fato obedeceram. Mas o que eles não esperavam é que no meio ali da travessia, uma tempestade de vento, um vento muito forte, viria contra o barco deles e quase os levaria a pique. É isso que diz o versículo 37. Diz para nós, ora, levantou-se um grande, não era pequeno não, era grande, temporal de vento, tá? Não era temporal de chuva, tá bom? Era temporal de vento. Só para você ter uma ideia, isso aqui é uma explicação mais geográfica do local, tá? Nós temos o Mar da Galileia, como eu mostrei na imagem alguns slides atrás, e eu disse a você que o Mar da Galileia ele é cercado por montanhas. Você lembra que eu falei isso? Ele é cercado por montanhas. E qual é a explicação dos estudiosos para nós?
é que muitas vezes vêm os ventos e ficam encurralados nessa cadeia montanhosa que cerca o mar da Galileia. E os ventos encurralados por essa cadeia de montanha, acontece o que com eles? Eles dão no mar da Galileia e começa a levantar ondas altas ali e provocar tempestades de vento, que é o que o texto está explicando. Então, ventos sopram dentro dessa cadeia montanhosa, encurralados ali, eles então batem no mar da Galileia e levantam grandes ondas. E foi isso que aconteceu nesse episódio aí, esse grande temporal de vento. E olha só o que aconteceu. Ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E a gente sabe que um barco se encher de água, ele afunda. Se não me falha a memória, é Mateus, no relato paralelo, que diz que eles estavam quase indo a pique, o barco estava quase virando. Então, realmente era uma situação desesperadora. E, mais uma vez, eles estavam fazendo a vontade de Jesus. Foi Jesus quem disse, vamos para o outro lado. E no meio dessa trajetória, no meio dessa travessia, vem uma grande tempestade e encurrala eles e quase leva eles à morte, tá? Mas o que eles não se lembravam era que Jesus estava no barco com eles, e se estava no barco com eles, e se Jesus está no barco, não importa o tamanho da tempestade, o barco pode até se encher de água, mas o barco não afunda. É isso que nós devemos ter a certeza no nosso coração. Pode se levantar a tempestade que for, mas se Jesus está no barco, o barco não vira e não afunda. Vamos lá. E é dito para nós no versículo 38 que Jesus estava na polpa, dormindo. Meu Deus do céu, ele estava dormindo sobre o travesseiro. A pergunta que fica é como é que Jesus conseguiu dormir no meio de uma tempestade? Bom, você deve lembrar que eu expliquei para você que Jesus passou um dia inteiro de itinerância, pregando e ensinando sobre o reino de Deus. É natural que no fim do dia Jesus estivesse exausto. A gente que ensina, a gente que prega a palavra, nós sabemos o quão cansativo é ensinar e pregar. E olha que muitas vezes eu me sinto cansado em pregar uma vez no dia, em dar uma aula de escola bíblica dominical. Agora pensa em Jesus passando o dia todo, nem sabemos se ele se alimentou direito ou não, ensinando sobre o reino de Deus. Então é natural que Jesus se sentisse cansado. E lembra você também que Jesus, ele era tanto humano quanto divino, 100% homem, 100% Deus, e na sua humanidade ele cansou. Ele sentia necessidade de descansar. Então Jesus foi para a polpa do barco e dormiu. Mas é óbvio, talvez você me pergunte assim, Thales, mas Jesus ele não sabia da tempestade que viria? É óbvio que sabia. E estava na agenda de Jesus essa tempestade para ensinar os discípulos. Os discípulos passaram o dia inteiro só ouvindo Jesus falar. Agora chegou a hora deles colocarem tudo que Jesus falou em prática. A fé de que eles tanto ouviram falar da parte de Jesus durante o dia, era hora de colocar essa fé em prática. Então Jesus ele tinha tudo sob controle. Ele sabia que a tempestade viria e a tempestade fazia parte do ensino prático dele para os seus discípulos. Jesus dormiu também porque ele confiava no cuidado de Deus. E isso, queridos, vale para nós também. Não precisa se preocupar nem perder a sua paz devido a essa dificuldade que você tem enfrentado. Pode descansar, Deus cuida de você e ele está no controle. E o interessante é que lá na frente em Atos, capítulo 12, depois você dá uma lida em Atos capítulo 12. O próprio Pedro também aprende com Jesus a dormir em meio a uma situação difícil. Quando ele está perto de ser morto, ele ia ser morto na manhã seguinte. E ele passa a noite dormindo. Quem é de nós que dormiria, sabendo que ia morrer no outro dia de manhã? Pedro aprendeu com seu mestre, aprendeu com Jesus, a descansar no Senhor. E você também pode dormir em paz, Deus está cuidando da sua família, da sua casa e do seu futuro. E aí é dito para nós no texto, Jesus estava na polpa dormindo no travesseiro. Os discípulos o acordaram. Os discípulos então o acordam e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? A gente não passa por situações assim, em que dá vontade de olhar para o alto e falar, Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não se importa? Será que o Senhor não liga para a minha situação? Mas o que a gente nunca pode esquecer, queridos, é que Deus está no controle de todas as coisas. Parece para nós que Deus está inativo, está em silêncio, mas Ele está trabalhando. E é óbvio que Jesus aqui sabia de tudo, estava testando a fé dos discípulos. É claro
que Jesus aqui não estava sendo indiferente à tempestade. Ele estava colocando a fé dos seus discípulos à prova e estava ensinando a eles uma lição prática. Vamos lá. O versículo 39 diz para nós: e ele, despertando, Jesus então acorda, tá? Repreendeu. Olha o poder da palavra de Jesus. Repreendeu o vento e disse ao mar, os dois elementos da natureza que estavam atormentando o coração dos discípulos. Então ele dá uma ordem ao vento e dá uma ordem ao mar. Acalme-se, fique quieto. Então o que acontece imediatamente? O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Queridos, olha que interessante. Mais uma vez, Jesus falando e algo acontecendo. Lembra lá em Gênesis capítulo 1? Deus falou e houve luz. Deus foi falando e foi aparecendo. Tá? E nós temos um estudo maravilhoso de Gênesis 1 na primeira aula do curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você vai estudar lá sobre todos os dias da criação detalhadamente, tá bom? Tá muito interessante a aula. E você vê lá o quanto que Deus cria as coisas através da palavra. É isso que diz o Salmo 33, verso 3. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Tá? Muito interessante isso, e Jesus mostra também aqui o poder da sua palavra falada. Ele dá uma ordem e a natureza o obedece. E aqui, em Marcos capítulo 4 e 5, é uma série de episódios mostrando a autoridade de Jesus. Nesse episódio aqui, Jesus mostrou a sua autoridade sobre a natureza. Quando eles chegam na região de Gadara, para onde eles estavam indo, ali é mostrada a autoridade de Jesus sobre os demônios. No capítulo 5 ainda de Marcos, é mostrado para nós a autoridade de Jesus sobre a enfermidade, quando ele cura a mulher que tinha um fluxo de sangue. E depois ele mostra a sua autoridade sobre a morte, ressuscitando a filha de Jairo. Então olha como Jesus que nós servimos, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E ele é poderoso para, com uma só palavra, acalmar essa tempestade que tem se levantado contra a sua vida. E agora nós vemos Jesus repreendendo os discípulos. Ele repreende o vento, repreende o mar e repreende os seus discípulos incrédulos também e medrosos. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Vocês ouviram eu ensinar, já me viram operar milagres, como que vocês ainda não têm fé? Eu estou dentro do barco com vocês, vocês acham que esse barco vai afundar comigo aqui dentro? Era como se Jesus estivesse perguntando isso para os seus discípulos. Queridos, Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Então não seja medroso como os discípulos. Talvez a tempestade também está jogando suas ondas aí em cima do seu lar, da sua vida, do seu ministério. Confia, se Jesus está no barco, esse barco não afunda. Não afunda. Então ele repreende o vento, repreende o mar, mas também repreende os seus discípulos pela falta de fé, pela incredulidade. E aí nós chegamos no versículo 41, eles então possuídos de grande temor. O que Jesus fez causou espanto nos seus discípulos. Em Mateus é dito que eles ficaram maravilhados. Então eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que interessante, até ali eles tinham visto enfermidade obedecer Jesus, eles tinham visto demônios obedecerem a Jesus, e agora eles veem que até o vento e o mar, até os elementos da natureza, obedecem a Jesus. Tudo nessa terra obedece, não só na terra, tudo no universo obedece à voz de Jesus. Só para você ter uma ideia, para complementar seu conhecimento, Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz para nós que todas as coisas do universo estão sendo sustentadas pela palavra do seu poder, pela palavra de Jesus. Você tem noção disso? Você tem noção de quão poderoso o seu Jesus é?
A palavra dele tem poder e basta uma ordem para toda a situação ser transformada e a tempestade ser mudada em bonança. Creia nisso. E se possível, já digita nos comentários aqui assim, ó, um amém. Amém, eu creio. Coloca aí, ó. Amém, eu creio que essa tempestade vai se acalmar com uma palavra só de Jesus. E vai ser assim, basta que você confie nele, ok? Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.